Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, ok? Aqui na nossa aula de filosofia, né? A gente estudou na aula passada, aliás, no livro 3, estudamos sobre os teóricos do absolutismo e a partir, né? Como vocês viram, né, em História, a Idade Média, e é interessante que aqui, no livro 4, nós vamos estudar um pouco sobre a arte medieval, beleza? Então, nós vamos, essa parte da filosofia, certo? Que estuda as várias formas artísticas, né? Dentre as várias formas artísticas, temos a escultura, a arquitetura e a pintura, etc, etc, etc. Então, essa parte da filosofia que estuda a arte, certo? Em todas as suas manifestações, nós chamamos de estética. Beleza? Então é interessante que vocês já abram aí o livro de vocês, certo? Na página 348. Abram aí o livro de vocês na página 348 e eu vou falar aqui um pouco sobre a arte na Idade Média. Então, vamos falar aqui sobre filosofia e a arte religiosa, porque arte na Idade Média. A gente sabe que no período medieval, que chamamos também de Idade Média, a gente sabe que a mentalidade, certo? A mentalidade do homem medieval era uma mentalidade teocêntrica, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas. Então, partindo da mentalidade, e essa mentalidade do homem medieval, é claro que isso também vai se expressar também no campo da arte desse contexto histórico, ou seja, desse contexto histórico que vai da queda do Império Romano do Ocidente, certo? 476 até a queda de Constantinopla, 1453. Beleza? Então, meus amores, então vamos lá. Eu quero fazer aqui com vocês, certo? A leitura desse parágrafo, vou fazer a leitura deste parágrafo, que vai equivaler aí, o segundo e o terceiro parágrafo da página 348, e esse tema eu irei fazer questão de me aprofundar com vocês na nossa sala de aula virtual, beleza? Então vamos lá, leitura do texto, prestem bastante atenção quando eu parar para falar um pouco sobre o texto. Então, estamos aqui no contexto medieval. Nesse contexto, toda a produção que ocorreu na sociedade medieval, seja ela uma produção científica, intelectual ou cultural, representou de alguma maneira os princípios cristãos, os quais defendiam a Bíblia como um livro da verdade revelada por Deus. Essa, inclusive, foi uma das afirmações feitas por um grande filósofo da época. Inclusive, esse filósofo, eu estudo, há um livro desse filósofo que eu amo, que é Confissões, no caso, Santo Agostinho de Hipona, que defendia a ideia de que o homem só tem acesso ao conhecimento quando é iluminado por Deus. Beleza? Mas essa não é a questão que eu estudo em Santo Agostinho. E Agostinho, o que me interessa é a questão do mal. Beleza? Então vamos lá. Mas lembrando que aqui nós estamos numa aula de filosofia da arte. Então vamos lá. A arte medieval, ou seja, a arte da Idade Média, encontrou seu ponto alto de expressão nas grandes abadias e catedrais de estilo românico e gótico. Nesse período, a produção artística estava totalmente voltada para o divino, ou seja, utilizando aqui outras palavras. Então, eu posso afirmar para vocês o seguinte, que a produção artística do período medieval, ela estava totalmente voltada para
Deus. Não se esqueçam que a mentalidade do homem medieval era uma mentalidade teocêntrica. Deus era o centro de todas as coisas. Deus era o centro de todas as preocupações. Beleza? Então, a Idade Média foi uma era na qual se produziu mais arte do que livros, uma vez que as mensagens bíblicas ou os princípios cristãos eram transmitidos por meio das obras de arte, como nos vitrais das igrejas, nas portas, nos altares, nas roupas, sacerdotes e bispos, imagens sacras, dentre outros elementos. E lembrando uma coisa, que essa arte, certo? Essa arte que se expressa principalmente nos templos religiosos, ela não fica restrita somente ao período medieval, não, certo? Essa arte, ela vai ultrapassar o período medieval, certo? Essa arte também vai se expressar no que chamamos também de Idade Moderna, onde a mentalidade teocêntrica ela ainda não estava superada como um todo. Porque o homem moderno, ele herdou muita coisa ainda no que se refere à mentalidade do mundo medieval. Beleza? Então, as pessoas comuns, de modo geral, não possuíam acesso ao conhecimento intelectual. Então, esse conhecimento intelectual, ele era um conhecimento bastante restrito, era restrito a uma minoria. Esse conhecimento intelectual, podemos afirmar para vocês que ele estava muito ligado com a Igreja Católica. Então, grande parte das pessoas não sabiam nem ler e nem escrever. Por isso que quando se entra tanto, numa catedral medieval, os vitrais, as pinturas, essas pinturas, esses vitrais, geralmente, elas retratam, passagens da Bíblia e etc, 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 ok? Então, a leitura era uma arte que poucos escolhidos dominavam, ok? Então, voltando mais aqui, que a arte nesse contexto histórico, certo? Era uma arte que ela estava voltada para o divino, uma arte que estava voltada para Deus, ok? Então, se falar na arte medieval, a gente não pode se esquecer da mentalidade teocêntrica, beleza? E essa arte, ela vai estar voltada para o divino. E aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um vitral, certo? Um vitral, de Notre-Dame de Paris. E aqui um exemplo de uma arquitetura, da Catedral de Milão, Itália. Olha o ano que ela foi construída, o chamado estilo gótico, E que na próxima aula eu vou falar sobre os principais aspectos do estilo gótico. São construções, Vocês verem que a verticalidade, é uma arte que você admira ela olhando de baixo para cima, ou seja, para que você possa observar essa arte, certo? Para que você possa admirar a beleza dessa arte, a gente se volta o nosso olhar para cima, volta o nosso olhar para o céu, que isso era uma característica da arte medieval, Tanto a questão da grandiosidade quanto a questão da verticalidade desta arte, porque tem uma simbologia, tem um simbolismo disso, que a igreja é a representante de Deus na terra. Por isso que se construíam essas igrejas imensas, certo? E a gente se sentia tão pequeno dentro de uma catedral, se sentia tão pequeno, diante de uma catedral dessa, porque a igreja é uma representante de Deus na terra, ou seja,
que Deus é grande e que nós não somos nada, nós somos pequenos demais diante de Deus, ok? E aqui eu encerro minha aula com vocês, falando para vocês novamente, vou me aprofundar ainda mais nesse conteúdo com vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu falei para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem em paz, fiquem com Deus, meus amores. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.